Olá, galerinha linda da Bartolomeu, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia Oley, professora das disciplinas de Projeto de Vida Sustentável e Estratégias de Aprendizagem Carioca. São as disciplinas que passaram a fazer parte, do nosso currículo, do nosso conjunto de disciplinas, do nosso conjunto de matérias, justamente nesse ano de 2020, né? E é uma pena que, infelizmente, esse ano está um ano difícil, um ano em que a gente tem aí essa doença, coronavírus, e por isso a gente não está tendo a oportunidade de se encontrar pessoalmente, se encontrar dentro da nossa escola, mas nós temos aí os canais de comunicação online, de comunicação virtual pela internet. Vocês têm o WhatsApp da nossa escola, em que a nossa direção passa sempre os recadinhos para vocês, nós temos lá o Google Classroom, que foi o aplicativo que o nosso diretor, um dos nossos diretores, professor Luiz Felipe, disponibilizou desde o início, lá desde março, para que os professores mandassem atividades, as tias mandassem atividades para vocês, E agora, além do Google Classroom, nós temos também o Microsoft Teams, que é um programinha, dessa empresa da Microsoft, que a Prefeitura do Rio está disponibilizando para vocês também, Isso foi passado no grupo de pais, foi passado no WhatsApp, para vocês terem um e-mail do Rio Educa, como é que vocês acessam o e-mailzinho do Rio Educa, que é o e-mail da Prefeitura, para ter também contato com a gente, com as tias, com as professoras, com os professores, por meio do Teams, tá? Então, essas videoaulas que eu gravo para vocês, que eu tenho gravado, que eu tenho colocado para vocês, no Classroom, no Google Classroom e também no Teams, elas ficam também disponibilizadas no YouTube, Além disso, eu criei um canalzinho lá no YouTube, porque é mais fácil de compartilhar, porque aí a gente compartilha o linkzinho e não propriamente o vídeo, Então, apesar de de todas as situações complicadas que a gente está vivendo nesse ano de 2020, nós estamos tentando ter acesso a vocês, tentando nos comunicar com vocês, para que a gente não perca o nosso vínculo, para que a gente não perca a nossa amizade, o nosso trabalho, mesmo que à distância, tá certo? E vocês se lembram, já falei várias vezes com vocês, essas disciplinas novas, o Projeto de Vida Sustentável e as Estratégias de Aprendizagem Carioca, elas são disciplinas que a gente pode dizer assim, auxiliares, elas nos ajudam, a desenvolver as nossas habilidades, a nossa capacidade de escrita, de leitura, de pensamento, de interpretar, Ela nos ajuda a trabalhar, a melhorar aí a nossa aprendizagem, o nosso cérebro, E elas falam de vários temas, Projeto de vida sustentável, ou seja, viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais feliz, mais amigável, sabendo se relacionar com os colegas, com os professores, Cuidando melhor do local em que a gente vive, da nossa comunidade, do meio ambiente. Então, essas disciplinas, elas são bem amplas, Ou seja, elas podem trabalhar diferentes temas. E o objetivo é sempre nos ajudar a ter atitudes melhores, Desenvolver uma maneira de vida mais interessante no nosso dia a dia e também, por outro lado, desenvolver as nossas habilidades de leitura, de interpretação, de raciocínio, Infelizmente, esse ano as coisas ficaram um pouquinho complicadas, Nós estamos fazendo esse trabalho à distância, mas vamos ter fé, vamos ter esperança que em breve todos nós possamos estar de volta à nossa escola, tá bom? Bem, nesse mês de outubro, nós vamos falar de temas relacionados ao meio ambiente, ou seja, a natureza que nos cerca, o ambiente que nos cerca, os recursos da natureza que são importantes para a nossa vida, E tá um calorão danado hoje no Rio de Janeiro, Um calor que parece até que dá para fritar um ovo no asfalto, De tão quente. E quando tá muito quente assim, o que a gente quer, O que deixa a gente bem? Ficar em frente ao ventilador, quem pode ficar num bom ar-condicionado, E beber muita água. É fundamental bebermos água
para a gente hidratar o nosso corpo, né? Ou seja, para que o nosso corpo fique bem, fique em equilíbrio. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, do corpo humano. E é por isso que um dos primeiros temas que a gente vai trabalhar nesse mês de outubro, né, dentro das disciplinas de projeto de vida sustentável, estratégias de aprendizagem carioca, é sobre a água, sobre os recursos hídricos. Recursos hídricos são os recursos, são os benefícios que nós tiramos da água, né? E que são importantes para a nossa sobrevivência. Então, um dos temas, o primeiro tema que a gente vai trabalhar, né, é a questão da importância da água. Por que a água é importante? Por que a gente tem que preservar, né? E eu vou passar para vocês atividades que eu vou postar lá no Classroom, vou postar no Teams também, né? Vou botar o linkzinho do canal do YouTube, desse nosso bate-papo, né? E vocês vão tentar fazer esses exercícios sobre a importância da água. O material de exercícios eu tirei do próprio material que a SME, a Secretaria Municipal de Educação, está produzindo, né? Que é um material muito interessante, de boa qualidade, e eu vou postar para vocês também esses trechos, né? Esses exercícios que eu selecionei do próprio material da prefeitura. Esse aqui é o material extra curricular, né? Ou melhor dizendo, material de extensão curricular. É um material a mais, além daqueles cadernos de atividades que toda semana a prefeitura manda para vocês. Eles produzem também atividades de extensão, ou seja, atividades complementares, outras atividades, outros temas importantes para complementar o nosso aprendizado. E essa semana nós vamos falar então da água. Água é vida. Eu vou colocar esses exercícios para vocês lá no Google Classroom e no Teams. São exercícios bem didáticos, assim, simples, né? Que nos ajudam a melhorar a escrita, melhorar a interpretação e falam da importância da água na nossa vida, tá? Eu vou colocar esses exercíciozinhos para vocês lá no nas nossas plataformas digitais. Lembrando que não é preciso imprimir. Nós sabemos que fica difícil imprimir isso tudo, não tem nem condições, né? Muitas pessoas às vezes nem têm impressora ou fica caro mandar imprimir fora, né? Então não precisa imprimir, vocês podem adaptar os exercícios e fazê-los no próprio caderno. Por exemplo, uma das atividades que eu vou colocar é essa daqui, olha. Você sabia que a água é um recurso fundamental para a nossa existência? Vamos colorir alguns dos recursos hídricos mais importantes para nós e complete as palavras abaixo. Então, olha só, esses desenhos, eles estão falando da presença da água na natureza, da presença da água no nosso planeta. E como esse recurso que é a água é fundamental para a nossa sobrevivência. Aí o exercício está pedindo para a gente pintar. Mas para pintar, você teria que imprimir a folha. Então, ao invés de pintar, você pode reproduzir, pode fazer esses desenhozinhos no seu caderno, colorir da maneira que você quiser e completar as palavrinhas, né? Aqui, ó, o que aqui está representando? A chuva, né? A chuva que molha as plantas, né? Que mantém os rios cheios. E aí é importante para preservar as espécies, para preservar os peixes, né? Ajuda a controlar a temperatura, né? Porque quando chove sempre dá aquela refrescada. Olha como é que a chuva também é importante, né? Aqui, esse aqui, as árvores, cachoeira, né? Aqui lago. Esse aqui eu tô com dúvida nessa palavrinha, até eu tô com dúvida. Né? Aqui parece que é o mar, né? Rio, lago. Esse aqui eu também fiquei na dúvida. Eu vou pesquisar e vou mandar para vocês. Mas vocês podem fazer o que vocês identificarem.
desenha no caderno esses desenhozinhos, como vocês souberem, e completem as palavrinhas como vocês souberem. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim no Google, né? No Google, desculpa, no Google Classroom e no Teams também, tá bom? Esse aqui eu vou pesquisar e vou falar para vocês. Eu também fiquei na dúvida, mas eu vou olhar direitinho, tá bom? Aqui é o rio, né? Ó, os peixinhos, né? Nadando no rio. Esse aqui, praia, não. Esse aqui eu tô na dúvida, eu vou pesquisar e vou falar para vocês, tá? Só que quis mostrar que vocês podem adaptar. O que tá mandando fazer na folha, vocês podem adaptar para o caderno. Se tá mandando pintar na folha, desenha no caderno e pinta no caderno. Se está mandando completar as frases na folhinha, escreve as frases no caderno e completa as frases no caderno. Basta colocar a data, o nome da nossa escola e colocar, né, atividades da tia Patrícia, atividades de PVS, que é o Projeto de Vida Sustentável, e atividade de Estratégias de Aprendizagem Carioca, tá? E aí, só para terminar, falar um pouquinho da água, né? Por que a água é tão importante para os seres vivos, né? Nós, seres humanos, os animais, as plantas, né? Porque a água significa vida, né? A água é fundamental para nós bebermos, para nós cozinharmos, para nós alimentarmos os nossos animais de estimação, para escovar o dente, para higiene, né? Nós estamos vendo aí agora, infelizmente, essa epidemia do coronavírus, e uma arma potente contra o coronavírus é a água e o sabão. Então vejam como a água é importante. Sem a água, por exemplo, nós não poderíamos plantar. Nós não poderíamos plantar o feijão, plantar o arroz, plantar o alface que a gente se alimenta, né? Porque o que permite as sementezinhas desses alimentos crescerem é a água. O que permite que nós nos mantenhamos vivos é a água. O ser humano pode até ficar alguns dias sem comer, que ele sobrevive. Agora, se ele ficar alguns dias sem beber água, ele morre. O organismo dele, né, os nossos órgãozinhos internos ressecam. Então, olha como é importante a gente cuidar bem da água, né? E a nossa cidade, o Rio de Janeiro, é uma cidade cercada pela água, né? Com muitos rios, com muitas lagoas, com muitas cachoeiras, né? As praias, a Baía de Guanabara, né? Que é a entrada da cidade do Rio de Janeiro. Não sei se você já andou de barca, né? Você já pegou um ônibus e passou pela ponte Rio-Niterói para ir para Niterói, né? Ali embaixo da ponte Rio-Niterói nós temos a Baía de Guanabara. O que é a Baía, né? A Baía é uma grande extensão de água que se conecta com o oceano, com o grande mar, né? No caso aqui da gente é o Oceano Atlântico, né? Os oceanos formam as praias, né? Formam as baías. E o engraçado, o Rio de Janeiro ganhou esse nome, Rio de Janeiro, porque os portugueses, né? Os europeus que vieram lá do outro lado do Oceano Atlântico e dominaram aqui as nossas terras, começaram a ocupar, colonizar as nossas terras, né? A se relacionar com os povos indígenas que já viviam aqui, ó, há muito tempo antes dos portugueses. Esses portugueses, quando chegaram aqui, né, mais ou menos 500 anos atrás, ninguém era nascido, a gente nem sonhava em existir, o Brasil nem sonhava em existir, né, como um país. Esses portugueses, quando chegaram aqui, viram, né, a Baía de Guanabara, aquela grande, né, extensão de água banhando as terras do que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, eles, num primeiro momento, pensaram que era um grande rio e deram o nome de Rio de Janeiro, porque foi a época em que eles chegaram aqui, né? E a cidade, naquela época, tinha muitos rios, muitos pântanos, era muito alagadiça, era muito cheia de água, né? E ainda hoje a nossa cidade se caracteriza, né, pelas praias, pelo litoral, por estar próximo do mar,
né? Claro que a paisagem foi modificando, né? À medida que ela foi sendo ocupada, que as pessoas foram chegando, construindo casas, construindo edifícios, construindo estradas, aquela paisagem foi sendo modificada, né? Os valões que a gente vê na nossa cidade, na verdade, são rios canalizados, rios que foram emparedados, né? Porque ia ser complicado no meio ali da vida urbana, né? Do trânsito, dos ônibus, dos pedestres, da escola, os rios ficarem, né, como eram antes, naturalmente ali expostos, abertos, né? Então eles canalizaram os rios. Mas é uma pena porque as pessoas jogam nos valões, né, que ganharam esse nome, esse apelido de valões, todo tipo de lixo. Tem gente que joga fogão velho, sofá velho, mesa velha, restos de comida, vai jogando tudo ali dentro, né? Só que aquilo ali, aquele rio, ele corre para o mar, ele corre para a Baía de Guanabara, ele corre para o Oceano Atlântico e ele prejudica os animais, os peixes, né? Os seres que vivem no mar e que muitas das vezes morrem porque comem lixo, né? Isso é muito triste. E a gente muitas das vezes morre também, né, com as enchentes, porque os bueiros ficam lotados de lixo quando chove muito, pessoas perdem seus objetos, né? Muitas das vezes as pessoas desperdiçam água, ficam com a borracha ali lavando, né, a calçada. Então é muito importante a gente ter consciência e usar a água com sabedoria, porque infelizmente muitos países do mundo não têm, né, os recursos hídricos, ou seja, não tem água em grande quantidade como nós temos aqui, né? Tem até algumas pessoas que acreditam que no futuro haverão guerras entre os países por causa de água. Então vamos usar melhor a nossa água, tá? Então, para a galerinha do 3º e do 4º ano, vocês terão esses exercícios aqui que eu mostrei, que são os exercícios sobre a água é vida, que eu vou postar no Google Classroom e no Teams para vocês, tá? São exercícios que falam da importância da água e estimulam também a gente desenvolver a nossa caligrafia, a nossa escrita, tá bom? A nossa interpretação. Para a galerinha do 1º ano, né? O pessoalzinho menorzinho que está aprendendo a escrever, está conhecendo as letrinhas, nós vamos falar do alfabetário da horta. Alfabetário da horta, né? O que é o alfabetário da horta? É um alfabetário, né? Ou seja, são as letrinhas do alfabeto relacionadas a palavrinhas que têm a ver com a horta, com a plantação, com a natureza, como por exemplo a palavrinha alface, que se inicia com a letra A, é a mesma de água, né? O que é uma horta, né? Uma horta é uma pequena plantaçãozinha, onde nós podemos plantar, por exemplo, cheiro verde, alface, tempero, cebolinha, temperos para usar no nosso dia a dia, a nossa comida, né? E são naturais, completamente naturais, livre de produtos químicos, né? E a gente pode montar uma horta tanto na nossa escola como na nossa casa, né? A horta não precisa ser um terreno gigante, às vezes num quadradinho que você cerca com tijolo, coloca ali areia, né? Coloca humus, que é uma areia preparada, né, com minhocas, com os cocozinhos da minhoca, para ela ficar mais rica em nutrientes e melhorar o nascimento ali das sementes, das plantinhas. Isso a gente pode fazer em casa, num pequeno pedacinho, e ali plantar alguns temperinhos que a gente usa, plantar uma pimentinha do reino, plantar um pezinho de alface, plantar um pezinho de tomate. E na nossa própria casa a gente pode fazer isso, né? Então, para a galerinha do 1º ano, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a horta e as letrinhas, né, as palavrinhas do alfabeto relacionadas à natureza,